com a mão no coração. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Nós conhecemos a verdade, nós estamos no caminho da verdade, nós não fomos enganados. Quantas pessoas que estão cegas no caminho religioso, fazendo tantas coisas estúpidas. E você conhece a verdade, está no caminho da verdade, ama Jesus. Maravilhoso, maravilhoso. Nós precisamos agradecer sempre mais. Oh, meu Deus, como é bom te conhecer. Jesus, obrigada. Meu Deus, eu te amo tanto, é tão bom estar aqui. Poder usar todos os dias da vida para te servir com alegria, com gratidão. Saber que o nosso nome está no livro da vida, nós vamos morar na glória com o Senhor. Ó Deus, eu acredito, não vai demorar, nós vamos andar em ruas de ouro. Nós cremos, Senhor, no arrebatamento da igreja, nós cremos no novo céu e na nova terra, nós cremos no novo tempo, nós cremos nas profecias. Senhor, nós cremos na sua palavra, nós cremos, Senhor, que há vida após a morte e nós vamos estar com o Senhor. Obrigada, obrigada por essa esperança, porque não tomamos a estrada errada, nós estamos no caminho certo, nós te amamos, nós pedimos perdão das nossas falhas, erros, passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre cada vida. Passa do teu sangue sobre todo o nosso ministério, o nosso povo em todo lugar. Senhor, visita os templos, os nossos templos, os líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade e temor, que todos sejam muito abençoados. Ó Deus, que nenhum saia da mesma maneira dessa reunião, mas que um comprometimento seríssimo aconteça. Pessoas comprometidas realmente com o Senhor. Nos dá graça, unção, poder, se manifesta aqui. Nós queremos ouvir a sua voz, nós dependemos da sua presença. Nós precisamos dessa unção, tem misericórdia de nós. Se falamos algo que te entristeceu, nos perdoa, nos dá graça, unção, poder. Assuma o controle deste trabalho. Senhor, se manifesta aqui para a glória do teu nome. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. A sua presença que faz toda a diferença. Sem o Senhor aqui não tem sentido. Obrigada pela vida, pela salvação, por essa oportunidade, pelas vidas que estão aqui. Ó Deus, obrigada por tudo. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, repreendo todas as setas demoníacas, laços do inferno, dardos demoníacos, situações, meu Pai, que o mal causa para roubar mentes, para distrair vidas, para, meu Deus, impedir. Eu repreendo toda a seta do inferno, toda atuação demoníaca, laços e armadilhas contra nós. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre todos nós. Nós temos sede, meu Deus, temos fome. Sabemos que o Senhor é atraído pela fome. E nós temos fome do Senhor. A sua presença na nossa vida é que nos traz alegria, vigor, poder, nos fortalece, nos dá vitalidade, energia. Sem o Senhor, meu Deus, realmente nós não podemos ir além, mas com o Senhor nós vamos longe. Então, seja conosco, assuma o trabalho e que todos nós, ao término desse trabalho, meu Pai, todos estejam fortalecidos e todos nós fortalecidos, abençoados, prontos
para viver de forma mais elevada, que é isso que o Senhor nos motiva a cada dia. Nós podemos a cada dia, irmos para um lugar mais alto. Muito obrigada por essa oportunidade e fala conosco. Te amamos muito, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para Neemias 8. Nós vamos estar com Neemias, tanto o capítulo 8 quanto o 9. E vamos lá. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, se você ler ao capítulo 6 da restauração, aí fala, vem o 7, então eles estavam vivendo um novo tempo de restauração, mas nós observamos daqui em diante que a maior restauração era espiritual. E nós, à medida que você vai lendo, você observa que, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus está o tempo todo nos levando para uma... A verdade é que a palavra revela. Ela nos leva para um ponto claro. Mesmo quando uma pessoa não quer ver. E muitas vezes não quer. Ela não quer receber a revelação daquilo. Ela rejeita. Mas a palavra, ela vai deixando cada vez mais nítido, claro. Por que que algumas coisas acontecem na vida da gente? Aqui um pouco, eu vou hoje estar com você, nós vamos no 8 e no 9, mas eu vou pedir depois que você medite no 10, porque realmente o tempo não vai ser possível eu ir para o 10 também. E o livro de Neemias não é grande, você pode meditar nele todo e você vê por quê que aquela tragédia, 120 anos, os muros em ruínas, o cativeiro, 70 anos de cativeiro, Nabucodonosor foi lá e destruiu, levou o povo cativo. Mas aqui a gente vê um pouco do porquê que as coisas acontecem. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres. Então, você vê que havia uma igualdade entre homens e mulheres, a lei era para todos, não foi só para os homens, as mulheres estavam lá, foram convocadas também, de todos os que podiam ouvir. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. O dia estava clareando, madrugadinha, ele começou a ler a palavra do Senhor para aquele povo. Isso aqui já tinha sido esquecido. Ninguém levantava de madrugadinha, o dia amanhecendo, para fazer isso aqui.
Isso já tinha sido deixado de lado, como que não é preciso. A verdade é que na nossa caminhada com Deus, se nós não ficarmos atentos, sempre ouvindo, aprendendo, assíduos nas reuniões, envolvidos com as coisas de Deus, nós vamos deixando as coisas. Elas vão sendo deixadas. Nós nos acostumamos tanto, que chega um ponto que não achamos mais tão importante. E é aí que o Senhor vai mandando mensagens para nos despertar, e quando a palavra não é o bastante, Ele mexe nas circunstâncias, como foi o que aconteceu com Israel. Por que aquela tragédia? O Senhor avisou tanto. Israel nunca foi levantado, essa nação nunca... Deus teve o plano dela ser dominada por nações gentílicas. Ela foi levantada para dominar, para ser cabeça. Você precisa sempre voltar lá para Deuteronômio 28, que você vê que a nação de Israel foi levantada para ser cabeça. Nunca para ser cauda como esteve tantas vezes. E a mesma coisa se aplica a nós, porque se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. A promessa é para nós também. Então, nenhum crente foi chamado para ser cauda, mas sempre para ser cabeça. O Senhor nunca teve planos de Israel ser cauda, sempre cabeça. Nunca cauda. Sempre cabeça. Como nós. Quando você abraçou a fé em Jesus Cristo, o plano de Deus para a sua vida é que você seja cabeça, nunca cauda, sempre por cima, nunca por baixo. Isso é bíblico, está muito claro isso na palavra de Deus. Então, quando a pessoa... Ainda você lê lá em Deuteronômio 28, você vê a condição em que era para Israel e o povo de Deus em geral sempre estar. Por cabeça, por cima, as bênçãos acompanhando, tendo para emprestar, vencendo todos os inimigos. Sempre triunfando. Por mais que enfrente guerras, sempre tendo vitórias. Então ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Ele começou a resgatar coisas que tinham sido esquecidas. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres, e de todos que podiam entender, e de todo o povo ouvia, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ele ficou num lugar mais alto, como um púlpito como esse. E todo o povo ouvia com atenção a leitura. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana. Alguém não teve filho aqui ainda? Quero sugerir algum desses nomes. Rasbadana, venha cá, meu filho. Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, em reverência. Mas por que... Você vai ver, por que tanta reverência e tanta sede? Porque isso aqui era o pós-exílio. Depois de tanto sofrimento,
O povo estava sedento por Deus. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém, assim seja. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaias instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Por quê? Porque tinha gente ali que estava ouvindo pela primeira vez. Porque quando o povo foi se distanciando de Deus. E como é que você começa a se distanciar de Deus? Quando você já não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Você não quer mais ler a Bíblia, você não quer mais orar, você não quer mais estar na igreja, você não quer mais participar das coisas do Senhor, você não quer mais fazer a obra, você não quer mais nada. E aí você vai perdendo o gosto pelas coisas espirituais, e quanto mais você alimenta aquilo, você vai perdendo a fome. E quando normalmente que as pessoas perdem a fome por Deus? Quando elas estão saciadas. E o que nós aprendemos quando você já está gordo da palavra? Você precisa liberar para outras pessoas. Senão você vai se enchendo tanto, é tanta comida, que você já não está mais faminto. Você não distribui, você não passa. Você está cada vez mais gordo da palavra. Recebe a palavra e é para você. Está vivendo de forma egoísta, olha só para você. Tem gente do seu lado que precisa ouvir, mas você não tem a disposição. Aí você, gordo, quando você está saciado, a gente sabe, em Provérbios fala isso, para o que está saciado, farto, o mel fica amargo. Mas para quem está faminto, até o amargo é doce. Então está lá, quem está satisfeito despreza o mel. Eu estou tão satisfeito, tão cheio da palavra, estou tão abençoado que eu começo a desprezar. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E a pessoa está tão saciada, satisfeita, que agora ela não precisa mais. Ela está tão abençoada que ela não precisa mais fazer as coisas que ela fazia antes. E ela não percebe que isso é uma armadilha para a vida dela. Ela começa a se distanciar. A igreja fica longe, eu estou cansado, não precisa de tudo isso. E assim eu vou me entregando a um relaxo. Porque eu não estou faminto mais, eu estou cheio. E aí eu começo a fazer o quê? Meu espírito está alimentado, eu começo a alimentar a minha carne. Quanto mais eu me distancio das coisas de Deus, mais eu vou me aproximar das coisas da carne. E isso, infelizmente, acontece o tempo todo. A história vai se repetindo. Entra geração, sai geração, a história se repete. Leram o livro da lei, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro.
pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas por que o povo chorava tanto? Porque à medida que a palavra ia entrando, eles iam ver, aquelas pessoas iam vendo a sua condição miserável espiritualmente. E descobrindo coisas que eles nem sabiam. Porque não liam. Estavam distantes do Senhor. Então, à medida que a palavra ia sendo pregada, acontecia isso aqui, que eu li ontem. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Então, eles choravam de arrependimento. Era uma tristeza de arrependimento que estava levando à salvação, uma libertação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, quer dizer, é só remorso, não está mudando nada. Mas aí eles estavam dizendo: não, nós temos que comemorar esse momento de glória, essa volta. A volta para Sião, a reconstrução das muralhas. Essa volta para Deus. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer e beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Mas como é que eles iam compreender alguma coisa se sequer liam? No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. E descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês, que era a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que inclusive está acontecendo agora em Israel. E se você for nessa época para Israel, você vai ver isso acontecer. Os praticantes, eles fazem isso aqui. Isso acontece ainda entre os praticantes. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Outro dia, eu preguei sobre isso aqui num domingo. Lá falei em Levítico, agora eu estou falando em Neemias. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Agora isso aqui, fala comigo. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira.
E grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa. Desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Então deixa eu parar aqui um tiquinho e depois vou para o 9. Desde os dias de Josué, que esse povo não fazia isso aqui. Fazia muito tempo. Que aos poucos foram se distanciando. Porque você não distancia de Deus da noite para o dia. Você vai morrendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um tiquinho aqui, outro tiquinho ali. Não precisa disso, não precisa daquilo outro também não. Não precisa mais disso aqui não, isso aqui é bobagem, isso aqui é exagero. E assim a gente vai deixando as coisas. Coisas que são importantes, necessárias, essenciais, fundamentais, vitais para a nossa vida espiritual. Todo ano, durante 7 dias, eles têm que morar em tendas. Por quê? Para trazer à memória, literalmente, o que os seus antepassados viveram, o que eles passaram, como eles viveram na travessia do deserto. Por que Deus pediu isso? Para mostrar e não deixar ninguém esquecer de onde Deus tirou aquela nação. Como tudo foi levantado. Porque é tão fácil esquecer o que Deus fez na nossa vida. Sabe, é tão fácil você esquecer, por exemplo, a Cléo esquecer de quando se mudou para aquela casa, que não tinha nem condições de pagar o aluguel, e ia a pé para a igreja, grávida do Fernando, com o ciático inflamado, empurrando o carrinho do Murilo, doente com epilepsia. E fazia sol ou chuva ou frio, eu ia, atravessava um terreno baldio, abandonado, chegava muitas vezes, se fosse um dia de chuva, com os pés sujos. Minha mãe morava perto, eu ia até a casa dela, ia no tanque, lavava os pés, me limpava, arrumava, e ia ali para a igreja, que era no quarteirão do lado. A Cléo, eu esqueci que o Senhor curou o filho condenado à epilepsia. O Senhor curou tantas enfermidades que surgiram. O Senhor me ajudou na caminhada. A casa que eu não podia pagar o aluguel 1 ano depois era nossa. Milagrosamente. Todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, em que o Senhor foi dando vitória. E a sede que eu tinha por Deus, a fome, de levantar na madrugada para orar, de ir para o quarto depois do almoço, fazer as crianças dormirem. Eu colocava elas para dormir e dobrava os joelhos. E não foram poucas as vezes, de quando eu olhar, eu já estava lá, até assim, travada. Eu não percebia. Eu cheguei a ficar ali sem perceber, 2 horas. Você fala, mas como? Sim, eu tinha tanta vontade de vencer, e eu só tinha Deus. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer, eu tinha um filho enfermo, situação financeira difícil, problemas 1000, dificuldades várias.
E eu queria uma vida diferente, então eu dobrava os joelhos, e eu ia declarando as palavras, eu chorava, eu orava, eu ria, eu pedia, eu mostrava, eu lia a palavra de novo, tudo, uma sede. Eu já falei para você que de tempos em tempos, eu gosto de passar por aquela casa e fazer o trajeto que eu fazia até a igreja, porque me faz lembrar, sabe, eu penso que de tempos em tempos eu tenho que ficar 7 dias na tenda, para lembrar o que o Senhor fez, como Ele fez, o tempo. E nunca me distanciar e entender que se eu cheguei até aqui, com todas as vitórias que eu pedi ao Senhor, tendo tudo para ter uma vida destruída. Aliás, tinha. Foi Deus. Não foi minha capacidade, não foi minha inteligência, não foi nada disso. Não foi alguém que apareceu e me deu alguma coisa. Foi Deus. Foi Deus. Aí quando você já está numa posição onde você está farto, uma posição tão diferente, porque a minha realidade hoje não tem nada a ver com aquela realidade. Nada a ver, em nada. Nada. E eu agora, então, me esquecer que o Deus que me trouxe até aqui é o único que pode me manter. E Israel esqueceu. Que foi Deus que tinha carregado a nação. E que a partir do momento que aquele povo não quisesse mais se submeter a Deus, Deus podia tirar a mão. E se Ele tirasse a mão, o que aconteceu com essa nação? Quando o Senhor tirou a mão? Voltou a ser escrava. Só que agora numa situação muito pior. Porque antes, eles não conheciam o que eles agora passaram a conhecer. Eles eram escravos, tinham mentalidade escrava. Agora não, eles tinham a sua terra boa, honra, venceram todos os inimigos, subjugavam todos os inimigos. Quando Nabucodonosor veio, após o Senhor avisar diversas vezes, e queimou tudo, destruiu com o templo, que Salomão tinha construído, levou todos os utensílios do templo, matou muitos e outros, ele levou para a Babilônia. Aquilo era um horror. Eles, eu já li para vocês, isso está na Bíblia, que eles não acreditavam nos profetas, porque eles achavam que por causa do templo, que era uma coisa gloriosa, revestido de ouro, sei lá o quê, coisa gloriosa que Salomão tinha levantado, Deus nunca ia permitir. Então, eles, por fim, estavam naquele sentimento de impunidade. Eu faço o que eu quiser e Deus não vai fazer nada, não. É a história dos profetas. Por causa do... Olha o templo aí, o Senhor não vai permitir a destruição de Jerusalém, do templo. Ele não vai permitir isso. Quantas vezes nós nos convencemos de cada bobagem? Deus lá está apegado a tijolo. Deus quer um relacionamento comigo. Se Ele tiver que demolir tudo, destruir com tudo, para você acordar, tudo bem. Se Ele tiver que mudar tudo para uma pessoa acordar, tudo bem. E às vezes, a pessoa, não, Deus já me deu, está tudo bem, Deus deu, Ele não vai tomar. Mas não. A verdade não é Deus que toma.
Simplesmente, se eu me distancio de Deus, eu preciso da bênção de Deus. Se eu não tenho a bênção de Deus, o mal começa a ter poder. E o que o mal faz? Ele mata, rouba e destrói. É isso que ele faz. Então, eles não, desde os dias de Josué, olha só que coisa, eles descobriram que eles tinham que fazer aquilo. Porque eles estavam tão ausentes das coisas de Deus, que eles nem sabiam mais qual era a vontade de Deus, o que estava escrito na Bíblia, na lei de Moisés, nas Escrituras. Eles nem sabiam. Sabe quando você vai se distanciando de tal maneira que você nem lembra mais, você nem sabe mais, você para de fazer? Outro dia você tinha sede, você tinha vontade, você orava, você buscava, você tinha comunhão com Deus, Deus era tudo na sua vida, você tinha uma disposição para as coisas espirituais, aí de repente, foi perdendo. Não precisa mais, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro. E assim vai. As pessoas vão se distanciando. E vão morrendo aos poucos. Quem está entendendo? Não tem complicação nisso. A gente precisa estar aberto. Eles descobriram que eles tinham que fazer aquilo. Porque eles nem sabiam. Porque não se fazia mais desde os dias de Josué. E é o que eu estou dizendo, as coisas não morrem da noite para o dia. Você vai deixando. Isso não precisa, isso aqui também não. Você se acostuma com as coisas espirituais, você se acostuma. Eu falo isso sempre para a parte interna. É tão fácil acostumar com a obra de Deus, com a igreja, com a rotina. É fácil se acostumar. De verdade. E isso você pode perguntar à minha família, as pessoas que estão mais próximas. Esse é um trabalho contínuo na minha vida. Quanto mais o tempo passa, mais eu conheço a Deus, mais experiência eu tenho com Deus, mais intimidade eu tenho com Ele. Porque eu tenho essa decisão tomada, é uma decisão. Nada vai afetar meu relacionamento com Deus. Eu não vou me enganar que eu não preciso mais fazer coisas que eu fazia antes. Sim, os tempos mudam, o propósito vai sendo desenvolvido, isso é outra coisa. Eu estou dizendo a minha vida com Deus. A minha vida com Deus. Eu preciso ter vida com Deus, eu preciso crescer nesse relacionamento com Ele, e não regredir. Então, desde os dias de Josué, muita coisa não se fazia mais, e coisa que eles nem sabiam que eles tinham que fazer. E o ficar na tenda durante 7 dias, que ainda acontece na festa das cabanas, dos tabernáculos, que é importantíssimo, é por quê? Porque ali se traz a memória. Todo o processo da saída do Egito, como Deus fez, como o povo caminhou no deserto, como chegou à terra. Porque não pode ser esquecido. As próximas gerações precisam saber. É uma maneira de Deus fazer com que o povo conhecesse e não se esquecesse. Mas, diversas vezes, nós vemos isso, e outro dia eu li aqui para você, o que está lá em Juízes, que quando veio uma outra geração, quando morreu toda aquela geração de Josué, que veio uma outra geração, o que você lembra que eu li para você? Aquela geração não conhecia nada sobre o Senhor. E foi uma relação daí em diante de idas e vindas, e ora estava com Deus, ora estava longe de Deus, ora ia, ora voltava. Mas por quê?
Porque lá na base, eles já erraram. Deus mandou expulsar todo o povo da terra, não expulsaram, deixaram alguns. Deus falou para demolir todos os altares, não demoliram todos os altares, deixaram. E o Senhor disse, esse povo vai ser amanhã inimigo de vocês, esses altares, esses deuses serão amanhã armadilhas para vocês. Está ali. Depois toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Porque quando Josué morreu, e está lá escrito, e toda a turma que estava com Josué, que sabia como tinha que fazer, morreu, sabia, mas não passou para frente. E é interessante como nós vemos, principalmente essa geração. Por que que tantos jovens se suicidam e adolescentes se mutilando, se cortando, e a automutilação só tem crescido, e assim, um desequilíbrio total? Por quê? Porque os pais não têm passado para os filhos. Mas porque os pais não têm feito também. E a distância de Deus vai causando só sofrimento, é o que você vê. O povo sofre. Mas por quê? É a distância de Deus. Neemias 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Quando você vê essa cena, é a cena da humilhação. Eles se humilharam. Eles se jogaram mesmo em Deus. Os que eram de ascendência israelita, olha aqui, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Você vê que a dor faz isso, faz com que as pessoas façam isso. A dor, pois eles precisaram passar por tanta dor para voltar para Deus, ler a palavra, voltar a jejuar, se humilhar, se separar dos estrangeiros. Quem era israelita se separou de estrangeiro, mas antes vivia tudo misturado. Se relacionando, como o Senhor já tinha dito que não. Que é o que o Senhor tem falado para nós, crente. Cuidado, crentes que se assentam à roda de escarnecedores. Queridos, eu tenho visto gente maravilhosa, mas que não vigiou, que emprestou o ouvido para escarnecedor, para gente caída, que arrebentou com a vida. Ouviu bobagens, desceu ao coração, pronto, se destruiu. Porque quando você faz isso com a sua vida, você não está prejudicando ninguém mais do que você. Você empresta o seu ouvido para um fofoqueiro, para um caluniador, para um hipócrita, para um desconcertado, para um mundano. Você está prejudicando a sua vida. É a sua vida. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela está prejudicando a vida dela. Quando uma pessoa para de vir na igreja, ela não está prejudicando a minha vida. Ela não está prejudicando a minha vida em nada. Ela está prejudicando a vida dela. É a dela que ela está prejudicando. Porque ela teve a oportunidade de ouvir, de aprender e de se estabelecer em Deus. Ela ouviu o que ela tinha que ouvir. Mas aí, alguns provam a palavra como provam a comida. Alguns ficam dentro da igreja tanto tempo e nunca buscam uma renovação mental. Pendem, ora para a direita, ora para a esquerda, depois olham para trás. É uma nostalgia em relação ao mundo. Mantém amizades mundanas, por fim, ao invés de contagiar o mundano que contagia. Continua se assentando à roda de escarnecedores. Continua se relacionando com pessoas
que não querem mudar, ou que são conhecedoras talvez da palavra, mas são pessoas envenenadas, contaminadas. E o que vai acontecer? Vai acabar pegando ela também. E no final, quem é que vai se dar mal? Ela. Quando o diabo convenceu a Eva, que convenceu o marido, quem perdeu com aquilo? Porque o diabo já tinha perdido. Ele já tinha sido expulso do céu, incorporou ali na serpente. Mas o Adão e a Eva não. Eles tinham vida com Deus, moravam num lugar glorioso, não tinha problema. Mas quando a serpente conseguiu envenenar a cabeça da Eva, que foi e contaminou o marido, porque essa cadeia, o diabo vem e usa de um meio para envenenar, e aquele envenenado sai envenenando. É exatamente isso. Quem perdeu com isso? Foi Deus? Não. Foi o diabo? Ele já tinha perdido, ele não tinha mais nada a perder. O diabo já perdeu. Ele sabe o que está escrito em Apocalipse. Que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Que não tem chance para ele. Agora, para mim e para você tem. Mas se eu parar para ouvir o diabo, eu vou jogar fora a minha chance, a minha oportunidade, a minha vida. É a minha vida que eu estou jogando fora. E o que eu vejo muitas vezes, que é exatamente isso que acontece. A pessoa ouve o diabo, um instrumento do diabo, aí que ouve outro, e aquilo vai assim. Um envenenando o outro derrubando o outro, e no fim, quem é que vai se dar mal? É Deus? Não. Deus continua no trono. Se você quiser Deus está aberto para você. Você busca Deus, Ele vai te socorrer, Ele te ama. Mas Ele está, muitas vezes, do lado de fora, como estava na igreja de Laodiceia, e tem muita gente que, hoje, infelizmente, é a igreja de Laodiceia, que Deus está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar, mas Ele não abre a porta. Ele não abre a porta. Ele manda a palavra, Ele fala com a pessoa, Ele orienta. Mas a pessoa, ela ouve o que ela quer ouvir, ela seleciona o que é conveniente, o que é agradável aos ouvidos, ela pega a palavra para a vida dela, só em partes, ela não pega num todo. Deus está falando com ela, mas não, isso eu não quero ouvir. Não, mas é o que você tem que ouvir. Senão você não vai mudar. Como é que eles foram mudando as coisas? Foi depois que o Esdras leu a palavra. E eles começaram a se arrepender e a chorar, uma tristeza. Tanto que Neemias com Esdras e os levitas vieram e disseram, não, olha, vamos nos alegrar, é dia de vitória para nós. Que isso aqui é vitória para nós. Porque eles estavam com a tristeza do arrependimento. Aquele sofrimento lá dentro, sabe? A dor do arrependimento. Gente, é mais ou menos assim, o que nós fizemos? Gente, o que eu fiz com a minha vida? Olha aí, à medida que a palavra foi sendo lida, eles só choravam. Porque eles viram o quanto estavam distantes, o que eles tinham provocado na vida deles. E o que eles não tinham disposição antes, agora tinham. Então jejuaram, vestiram um pano de saco, puseram terra na cabeça, quer dizer, se humilharam. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado dos estrangeiros, quer dizer, agora tinha disposição para viver uma vida separada, levantaram-se dos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E olha isso aqui,
E passaram outras 3 horas só confessando os pecados. Era muito pecado para confessar. 3 horas só para confessar pecado não é brincadeira, não. Isso não é sério. 3 horas ouvindo. Depois disso, depois que já tinham ouvido lá. E agora, 3 horas ouvindo, depois mais 3 horas só confessando os pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Você vê que eles chegaram num ponto que nada mais importava. Nós queremos Deus. E todos nós temos que estar nessa posição. Eu quero Deus. O que eu quero é Deus na minha vida. Antes eles não viam os erros. Agora eles confessavam os pecados. Mas quando que eles confessaram? A partir do quê? Quais foram os acontecimentos? É o que eu estou dizendo. Eles tinham ali restaurado as muralhas. Período pós-exílios, que tinham voltado. Tantas perdas, tantas mortes, tanto sofrimento. Mas se você estudar todo esse processo, você vê quanto aviso, quanto alerta. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias, conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos caldeus, deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Aleluia. Ou seja, tudo que Deus tem nos prometido, Deus tem cumprido rigorosamente. Tudo. Tudo que o Senhor tem falado, que Ele libera na palavra dEle, Ele tem cumprido na nossa vida. E eles ali, adorando o Senhor, levaram o povo a adorar o Senhor. E eles disseram, os levitas: o Senhor cumpriu tudo que Ele prometeu. Prometeu para o nosso pai Abraão lá atrás. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito. Ele viu o sofrimento dos nossos pais, dos nossos antepassados lá no Egito. E ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra. Pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Foram lembrando toda a história de Israel.
Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, pão dos anjos, como diz a Bíblia, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados, e não obedeceram os teus mandamentos. Você vê que eles foram trazendo, contando a história, adorando e contando a história daquela nação. E aí eles disseram, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes. Tudo isso que Deus fez, cuidou, defendeu, livrou. Mas qual foi o retorno? Eles se tornaram arrogantes, obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te. Queridos, Deus não manda uma mensagem assim se Ele não estiver lutando. É uma prova de amor, é Deus fazendo o mesmo que fez, porque Ele sempre faz o mesmo. Ele luta para que a pessoa se atente, olha, me ouça, olha o que eu tenho feito por você. Eu trouxe você até aqui, eu tenho cuidado de você. Olha a sua história. Eles se recusaram a ouvir-te. E esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. E eu posso dizer para você, com experiência com muita gente, que eu não sei nem quantas que eu vi Deus livrar das coisas mais terríveis. E a pessoa simplesmente voltar para a vida dela de sempre. Agir com ingratidão, esquecer do milagre, dos milagres. É como eu hoje abandonar o Senhor, esquecer de tudo que Ele fez por mim. Esquecer que um dia eu estive no hospital, com o meu filho de 7 anos, com o braço arrancado. Hoje ele vai fazer 32, com a família construída. Tudo que eu ouvi, tudo, que nunca seria e nunca ia conseguir, não era possível. Primeiro, construir família, estudar, ter uma vida normal por conta da epilepsia. Depois que não podia isso por causa daquilo, era um problema respiratório, era o sopro no coração, uma imunidade muito baixa, por conta de tantos medicamentos. E aí um acidente tão grave. Mas eu trago esses testemunhos, mas meu Deus, eu poderia falar tanto. Sem cessar, como eles aqui, dia após dia, sem parar, horas e horas. E eu esqueci dos milagres. Como eu já vi gente ser curada de câncer, e depois ser ingrata com o Senhor. Gente, eu vi uma menina, eu orei por ela, o óculos dela não tinha mais
ela estava no grau máximo de miopia, eu esqueci. Mas era um fundo de garrafa. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito. A menina já estava condenada, era uma coisa horrível de você olhar para ela. E eu fiz uma oração por ela, ela tirou o óculos. Ela foi curada na hora, ela nunca mais. Eu fiz um trabalho um dia de oração, todos que estavam com problemas na visão, deixaram seus óculos no altar. Todos. E depois que aquela mãe que tinha alergia no corpo inteiro, feridas, e a filha com aquilo, um dia ficaram chateados, não sei com quem, saiu da igreja. Foram para o mundo. Foram. Eu poderia também passar horas contando. A senhora que chegou fazendo hemodiálise, acabou, já tinha sido levada para casa, a família trouxe para a igreja, porque não tinha mais o que fazer, ela estava com câncer, estava com... A mulher estava assim, uma velhinha, e ela não era velha. Até vestida como uma velhinha. A mulher foi curada, subiu no altar, deu testemunho, deu um mês, eu não vi a mulher mais. Tem gente que só busca a Deus por comida ou bebida, por milagres. Não quer um relacionamento com Deus. Só que depois, vai ver a vida dessas pessoas. Muitas, quando retornaram, e não foram poucas, o estado estava 8 vezes pior, muito pior do que antes. Porque esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados. E na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Você sempre vai encontrar alguém para te guiar para a escravidão de novo. Sempre o diabo vai preparar a dedo alguém que vai chegar no seu caminho para te envenenar, para te desviar, para te derrubar. Só que essa geração que eles estão falando, morreu no deserto. Foram lá, espiaram a terra, viram a beleza da terra, mas a incredulidade foi exatamente nesse momento em que, após terem visto a terra, comido dos frutos da terra, é que eles disseram, vamos levantar um líder que nos leve de volta para o Egito. E eu estou acostumada a ver gente, quando já comeu do fruto da terra, já viu o que é bom, dizer, eu vou voltar para a escravidão, eu vou voltar para a minha vida, eu vou voltar. Está aqui. Escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. E você sabe com que ouro esse povo fundiu esse bezerro? Com ouro que o Senhor tinha feito os egípcios darem para Israel. Foi Deus, quer dizer, foi Deus que abençoou e botou aquele ouro, aquele dinheiro, aquele emprego, aquela bênção nas mãos deles. Aí o que eles fizeram com o ouro? O que eles fizeram com o dinheiro, com a honra? Com as bênçãos que Deus deu? Usaram o ouro para fundir um bezerro. Aí está o Deus que tirou vocês do Egito. Quantas pessoas que usaram o que Deus deu
para abominação. Colocaram em primeiro lugar. Agora, porque qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, vai se tornar um ídolo. Quantas pessoas que transformaram o que Deus deu a elas em abominação, em pedra de tropeço. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, de noite a coluna de fogo. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Então eles não tinham como dizer, eu não sei o que fazer. O Espírito do Senhor instruía aquela nação. Não retiveste o teu maná que os alimentava, mesmo eles falando mal do maná. E deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu sustentaste no deserto nada, faça um círculo no nada, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Nem retenção, nem inchaço, nada. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã, que era o último dos refaíns, o último gigante. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, com toda aquela, as batalhas que enfrentavam, eles venciam. E só cresciam, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu, olha que forte, tu subjugaste diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos, com seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisesse. Olha que forte. Queridos, eu estou igual Esdras hoje, lendo a lei, lendo a palavra. Tu subjugaste diante deles os cananeus, toda a terra de Canaã, que viviam, os cananeus que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos com seus reis, e com os povos daquela terra. Para quê? Fala comigo. Para que os tratassem como bem quisessem. Tá aí os inimigos de vocês fazem o que vocês quiserem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade. Sabe o que está falando aqui? Aquilo, Deus tirou da mão do ímpio cidades fortificadas, terra fértil. E vocês aqui, apossaram-se de casas cheias de bens. Poços escavados, como a Bíblia diz, vocês vão beber de água de poços que vocês não cavaram. Vão desfrutar de vinhas que vocês não plantaram. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. E o Senhor cumpriu. O Senhor foi lá e tirou da mão do ímpio e pôs nas mãos de Israel. Sabe quando Deus assim vai e tira algo da mão do ímpio e põe nas suas mãos? Você sabe que Deus está tirando da mão do ímpio.
Eu tenho certeza que tem gente, eu tenho muitas experiências assim, que Deus foi lá e tirou da mão do ímpio e pôs nas minhas mãos. E eu tenho certeza que você tem experiências assim com Deus. Deus já tirou coisas das mãos do ímpio e pôs nas suas mãos, que era nítido. Você ocupou aquele lugar, você foi honrado, você comprou num preço lá embaixo, que era nítido. Que era Deus que estava ali arrancando do ímpio. O ímpio estava tendo prejuízo, mas você não. Deus estava colocando nas suas mãos dívidas gigantescas que caíram por um valor assim de rir, piada. De dar risada, falar, você contar para os outros assim, o quê? Você devia não sei quanto e pagou isso aqui? Que você vê na cara, Deus está tirando do ímpio e está colocando nas minhas mãos. Cai aquele chefe e o emprego vai para suas mãos. A pessoa pede demissão de repente e você ocupa aquele lugar. A pessoa quebra, fica desesperada, quer vender o carro, a casa, a preço de banana. Você vai lá e compra e você sabe que é Deus tirando do ímpio e pondo nas suas mãos. Há um preço que você pode pagar. Você vê nitidamente Deus fazendo. E o Senhor fez isso com Israel e o Senhor faz isso com a gente o tempo todo. Você vê a diferença. Quantos casos dentro da igreja que eu vi, nós fazemos trabalhos em hospitais, onde as pessoas estão se tratando com câncer, é impressionante as que recebem Jesus e passam a buscar a Deus, enquanto o vizinho, o cara que está do lado, na cama do lado, o medicamento não faz efeito, não tem evolução, o que está de cá, agora que ele tem Jesus, tudo flui, tudo anda, daqui a pouco ele está dando testemunho, está saindo. Você vê a diferença entre o justo e o ímpio. E eles estavam falando, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Mas o que acontecia quando eles estavam vivendo a maravilha dos milagres da glória de Deus? Eles eram desobedientes, se rebelavam. Aí Deus mandava os profetas, aí eles começaram a ficar ruim. Matar profeta. Não fala nada para mim, não. Que não podia, o profeta ia lá alertar. O Jeremias que o diga. Por isso que chama o profeta chorão. Eles acabavam com Jeremias. Jeremias pregava, jogava no poço, judiava. Não queria saber. Não queria saber. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti dos céus. Clamaram a ti, dos céus tu os ouviste. Oh, como Deus é bom. E na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas agora vamos juntos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Vamos de novo? Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Não é para pensar? Quantas vezes a pessoa toma o rumo errado, Deus manda a palavra, Deus está falando com ela. Quando ela está cega, ela fica até com raiva da pessoa. É sermão encomendado, é não sei o quê, é tudo, menos Deus falando com ela. Menos Deus. E ela sai procurando sarna para coçar. Mas aí, um pouco que a pessoa se aproxima de Deus, Deus ouve, Deus abençoa, Deus cuida. Mas é impressionante. Algumas pessoas, graças a Deus que não são todas,
Ainda sempre tem os 7.000, os 144.000. Sempre tem. A Bíblia fala daquele grupo que não se rende de jeito nenhum. Que não aconteça o que for, não se rende. Tem sempre os 7.000 que não se curva, ou 144.000 que não se curva. Sempre tem. Mas, infelizmente, tem aquela turma que nunca para conhecer a Deus, para buscar um relacionamento com Deus. Basta ter paz. Basta estar vivendo um momento de glória. Não tem problema. Tem gente que, às vezes, você olha para a pessoa, você pensa assim, está caçando problema. Não tem problema, mas ele fabrica. Está abençoado. Está em paz. Sabe, às vezes você está vivendo um tempo, tem tempo assim que você olha, é tanta paz. Você olha, está tudo perfeito. Ei, perigo, aí você está numa zona perigosa. Você olha para cá, você olha para lá, meu Deus, que maravilha. Tudo perfeito. Você olha, está lindo aqui, está lindo ali, está tudo tão em paz, está tudo tão perfeito. Se você não corre para Deus, daqui a pouco você encontra pelo em ovo. Faz tempestade em copo d'água. Começa a procurar, e quando você começa a procurar problema, é sinal da ingratidão, é sinal da distância de Deus. Aí as coisas não estão boas mais. Já não está nada tão bom mais. Outro dia tudo estava tão, meu Deus, que maravilha, Deus é tão bom. Agora a insatisfação está lá. Está insatisfeito em casa, insatisfeito no trabalho, insatisfeito na igreja, nada está bom. E a pessoa não atenta que aquilo já é a distância de Deus. Então, logo voltavam a ter paz. De novo faziam o que tu reprovas. Isso não faz você pensar que, será que algumas pessoas não podem ter paz? Não podem viver em paz? Algumas não têm condição de viver em paz, porque se ela estiver num momento muito especial na vida, ela vai se distanciar de Deus, ela vai revelar ingratidão, ela vai pegar problemas com as próprias mãos. Aí o cônjuge não é bom mais, os filhos já não são uma bênção. O lugar, a casa já não é mais aquela maravilha. Você vê que as pessoas se acostumam com a paz. Elas se acostumam com o tempo de paz, com bênção. Elas se acostumam com as vitórias. É como Israel, quando começou a reclamar do maná. Você já imaginou o dia, a primeira vez, que o maná, o pão do céu, a comida dos anjos, foi derramada, caiu? Que dia glorioso, que festa, que sonho! Vamos lembrar quando eles terminaram de atravessar o mar e os egípcios foram lançados nas profundezas, tocaram tamboris e foi uma festa. Não tinham mais aquele inimigo. Na época o Egito era a maior nação, uma potência mundial. Eles tinham acabado de ver uma potência. Ninguém conseguia derrotar os egípcios, mas agora Israel derrotou através de Deus. Mas tocaram tamborins e dançaram, e foi uma festa, só diversão. Não demorou, você lê mais um pouco, já estão reclamando.
Deus manda o maná, que festa, meu pai, que coisa gloriosa. Deu um tempo, você vê eles, essa comida miserável, não aguentamos mais, não queremos, e não sei o quê, reclamando daquilo que era um milagre todo dia. Por quê? Porque eles se acostumaram. Porque já era uma coisa, se tornou algo banal. Eles não viam mais que aquilo era um milagre. Que eles estavam tão abençoados. Eles não viam mais. Que é o que o Senhor falou ontem. E está aqui, ó, Apocalipse 2, 4 a 5. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Você tem que ver onde é que foi que você começou a se distanciar, quem você foi ouvir, para onde você foi olhar, com quem você se envolveu, o que aconteceu, que você foi morrendo na fé, e se distanciando e não vendo mais a mão de Deus, a glória do Senhor, a ingratidão tomou conta, a cegueira. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Precisa ver onde é que você caiu e se arrepender. E voltar lá. Volta lá. E começa a praticar aquilo que você praticava lá. Você dava prioridade a Deus, você tinha prazer nas coisas de Deus. Você pedia a Deus. Quantas vezes eu vi gente pedir uma família, depois reclamar da família, pedir a casa, reclamar da casa. Tem gente que assim, sinceramente... Você tem que, assim, já de cara dizer, tem misericórdia de mim e dela. Mas primeiro de mim, por favor. Porque você olha e diz assim, como pode? Às vezes você vê tanta cegueira das pessoas. Como pode? Elas não estão satisfeitas com nada. Às vezes a gente pega gente que não está satisfeito com nada. Tem um bom cabelo, não está satisfeito. Eu falo, troca, eu dou o meu, você dá o seu para mim. Não está satisfeito. Quando você está bem com Deus, você está bem, você está bem. Você se ama, você se aceita, você está em paz. Deus dá um emprego, está bem, daqui a pouco, estão me perseguindo, não sei o quê. A pessoa não passa nos testes. Deus fez tanto por ela. Não vê, agora eu não vejo mais. Um dia, tudo que Deus deu foi o sonho da vida. Agora a pessoa não vê mais. Foi a bênção que tanto desejava. Agora não vê. Não considera as mínimas coisas que Deus está fazendo o tempo todo. Eu vejo a ação de Deus nas mínimas coisas. Eu sento para comer, eu vejo Deus. Porque eu sei muito bem momentos da minha vida de eu abrir a geladeira e não ter nada. Eu lembro muito bem de, às vezes, naquele momento assim, de tanta dificuldade, ficar virando. Eu falo que eu vivi isso, parece que é historinha, eu vivi, acredito que tem pessoas que já viveram aqui também, de você sair procurando em bolso de calça, de roupa, virar jarro, tudo em busca de moeda, para você comprar alguma coisa. Quem sabe, meu Deus, com o dinheiro guardado em algum canto aí. Aí o tempo passa, de você às vezes... está com a sua saúde debilitada, ou tem um filho, e você nem tem previsão de sair de um hospital, por exemplo, com aquele filho doente. E aí você olha todo mundo saudável, todo mundo feliz. De você pedir a Deus coisas materiais, e depois você achar pesado aquilo lá, reclamar. Pessoa pede, como eu já vi tantas vezes, pessoa pedir, fica lá, faz campanha, busca e tal, eu quero um cônjuge, eu quero marido, eu quero normalmente mulher, eu quero marido, eu quero um homem, me dê um homem, senão eu morro, Senhor.
Aí Deus dá o homem. Agora o discurso é outro, a conversa é outra. Agora já acostumou com o homem, não quer mais o homem. Sem contar que já não quer aquele porque quer outro. Outro dia só bastava um. E você vê como é que o diabo é, né? Há momentos que a pessoa não vê. Depois, ela já vê para tudo quanto é lado. Ela enxerga. E aí é onde muitos vão fracassando. É um declínio, uma decadência. E tudo por quê? Porque tiraram o foco do lugar certo. É tanto mimimi. Nós vivemos a geração da vitimização. As pessoas vivem é um vitimismo. As pessoas se colocam como vítimas. Você diz, escuta, se você não seguir em frente, você não vai construir nada. A pessoa nunca deixa o passado. Toda vez que abre a boca. É porque em tal tempo, em 1000 e tanto, 1900 não sei quanto, aconteceu isso. Gente, eu não lembro de nada disso. Deus já me lembrando às vezes assim, eu sou ruim com esse negócio de data, sabe? Tem gente que tem a data, a hora, o momento, acho que se deixar tem o segundo. Mas se fosse para contar a bênção, é para contar um problema. Porque isso fizeram isso comigo, eu nunca vou perdoar isso, então você não vai para o céu. Eu nunca vou te perdoar, você não vai para o céu. Se você não perdoa, você não vai. É porque eu nunca vou superar isso. Devia superar, para você construir uma vida nova. Se você não viver o presente, você não vai construir um futuro. Se você não viver o presente, você não terá um futuro. Não vai ter. Tem aqueles, porque eu estou com medo de acontecer isso, eu estou com medo daquilo. Isso me dá me cansa, esse negócio assim, eu estou com medo daquilo, eu estou com medo daquilo outro. Com medo do quê? O Senhor nos deu um espírito de coragem. Não precisamos ter medo de nada. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Para o Senhor Jesus. Medo do quê? Às vezes é tanto assunto. Estou com medo do mundo, estou com medo de viver. Tem tudo isso. Eu estou com medo dessas eleições, eu estou com medo disso, daquilo. Meus queridos, aconteça o que for. Nós não estamos nas mãos de homens, estamos nas mãos de Deus. Sabe, é sempre o mesmo assunto. É o passado que me aconteceu na infância, não sei o quê, e eu estou com medo disso, e se acontecer aquilo. Peraí, eu sirvo que Deus? Eu estou nas mãos de quem? E depois deixa eu dizer uma coisa. Se eu realmente tenho convicção de fé, eu estou pronta para tudo. Eu estou pronta para enfrentar o que for preciso. Até a morte. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não precisa me responder, mas pensa. Se você hoje fosse forçado, com ameaça de morte, a negar Jesus, o que você faria? Você vive uma fé convicta? E está pronto para morrer por ela? E nada te calar, e nada te intimidar, e nada. Porque quando nós temos convicção de fé, nós não temos medo. Medo do próximo governo, medo de uma enfermidade, medo do que vai acontecer no mundo.
eu estou nas mãos de Deus. A minha Bíblia diz que quando terminar para mim aqui, eu começo um novo tempo na glória. A minha Bíblia diz que eu não preciso temer nada, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. A minha Bíblia diz que eu não tenho que temer quem pode matar o meu corpo, mas sim quem pode lançar minha alma no inferno. Então, peraí, nós temos temido o quê? Vírus? Ameaças? O quê? Que fé que nós temos? Porque quando realmente a gente conhece a Deus, nós vamos querer um relacionamento com Deus todos os dias. E nós temos uma convicção tão grande que nada nos abate. Por mais que algo venha com o poder de nos intimidar, você se endireita e diz, não, eu tenho um Deus. Eu confio nesse Deus, eu acredito no que eu estou lendo. Mas o que acontece é que muitos, ou têm vivido uma religião, uma fé emocional, ficou ouvindo um monte de coisas, lendo um monte de bobagens, não preservam a vida espiritual, anda com gente errada, não se preocupa em crescer em Deus, se esquece muito rápido dos milagres, da ação de Deus, tão logo voltavam a ter paz, de novo, faziam o que o Senhor reprova. Assim tem sido a vida de muita gente. Deus dá uma vitória, ai, Senhor, é linda, maravilhoso, tamborim, toca tamborim que é uma beleza. Aí, daqui a pouco, está falando das mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas. Ai, eu estou tão abençoado, eu não tenho nada para pedir para Deus. Oh, Deus maravilhoso. Dá uma semana, 15 dias. Você olha e pensa assim, misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Mas cadê? Estava tocando tamborim agora mesmo. Deus é tão lindo, é tão maravilhoso. Ele é tudo para mim. Agora algo não deu certo, quebrou a unha, bateu o dedinho do pé, não sei o quê. Contra você, porém, eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, aquela verdade, aquela sinceridade, aquela fé, aquela inocência, aquela pureza. Se não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos herdar o reino dos céus. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quer dizer, as circunstâncias vão mudar. Como mudou, muitas vezes as circunstâncias mudaram, foram modificadas para Israel. Por quê? Porque Israel era instável na fé, não era consistente na fé, não era continuista. Cedia facilmente para a carne, pendia para a direção errada. Faltava estabilidade espiritual. Até quando nós vamos andar com Deus e qualquer coisa que acontece, estou pensando em desistir. Ah, é? Você vai para onde? Para onde você vai? Para onde irei? Ai, porque eu esperava isso. Ah, é? Se só serve a Deus, se tudo estiver perfeito, se alguma coisa não estiver como você quer, então você não conhece Deus. Porque quem conhece a Deus não vive sem Ele. Eu não vivo sem Deus. Eu dependo de Deus. Eu converso com Deus, eu percebo Deus do meu lado. Eu não sei, eu não consigo me imaginar sem Deus. Eu começo a ler a Bíblia, quando eu vejo, às vezes eu estou chorando sozinha, eu estou rindo sozinha, porque eu entro naquela história.
Porque isso que eu vivo, essa é minha vida, eu não tenho outra vida. Eu não estou aqui de passagem, essa é minha vida. Eu não posso nem imaginar a vida sem Deus, porque a minha vida sem Deus não tem sentido. Eu não sei como é viver sem Deus. É inconcebível. Eu não estou com Deus porque Deus fez ou não fez. Se Ele não fizer, eu sei que eu não tenho para onde ir, eu preciso dEle, eu dependo dEle. Independente de qualquer coisa, eu preciso de Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o meu amigo, Ele é o meu companheiro, Ele é que me socorre, Ele é que me conforta, é com Ele que eu divido tudo. Então assim, Deus está nos chamando para um outro nível. E para eu finalizar, em tudo que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Então assim, se alguma coisa, vamos juntos? E em tudo que nos aconteceu, no 33, em tudo que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Então quer dizer, eu posso ser infiel, mas Deus permanece fiel. Eu posso ser injusta, mas Deus é sempre justo. Então quando alguma coisa não vai bem, o problema não está em Deus. Vê, porém, que hoje somos escravos. Olha o que eles estavam lá orando, falando com Deus, e olha o que eles disseram. Vê, porém, que hoje nós somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Eles estavam lá, trazendo toda a história deles, e aí disseram, que coisa, né? Tudo isso Deus fez por nós, e hoje nós somos escravos na nossa própria terra. Hoje estão dominando a gente não domina nada aqui. Por causa das nossas escolhas erradas. Queridos, nós não temos que chegar num ponto desse. Ninguém, olha só, eles dizendo, eu leio isso, eu fico pensando na minha vida. Vê, porém, que hoje somos escravos. Nós vivemos tudo isso, tanta glória, e hoje nós somos escravos. Por quê? Porque nós não fomos gratos. Nós não fomos gratos. E a ingratidão nos transformou em escravos na nossa própria terra. Eles é que usufruem dos frutos da nossa terra. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós. E sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece, é grande a nossa angústia. Olha o que as nossas escolhas fizeram com a nossa vida. Mas aí você vê na NVI, esse título para vir para o 38. O acordo do povo. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo hoje, por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí, se você ler no 10, o capítulo 10, é lindo. Eles disseram aqui, em vista disso tudo aqui que nós estamos falando, estamos fazendo um acordo, uma aliança, renovando a nossa aliança. Por escrito, assinada por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí você começa a ler o capítulo 10 e você lê lá. Tudo que eles não estavam fazendo, não estavam dizimando.
Eles não estavam ofertando. Eles não estavam ajudando as pessoas. Eles não estavam dando prioridade a Deus. Eles não cultuavam o Senhor. Eles, tudo, leia depois do 10 em casa. Tudo que eles não estavam fazendo, eles fizeram um acordo ali. Que a partir daquele momento, eles iam fazer tudo que eles não estavam fazendo, tudo que estava errado, eles iam consertar, tudo que eles tinham abandonado, eles iam voltar a fazer. Tudo que tinha sido esquecido, que eles tinham esquecido. E muitos nem sabiam, porque nem ler a palavra lia. Eles iam colocar a casa em ordem a partir dali. Coloquem-se de pé, por gentileza. E eu tenho certeza, feche os seus olhos. Coloque a sua mão no coração. E eu acredito que Deus está nos chamando para um renovo de aliança, para um acordo. Nós estamos fazendo um acordo agora, eles disseram. Tudo que não estavam fazendo, eles não estavam fazendo um monte de coisa. Eles tinham passado por cima de tudo e muita coisa eles nem sabiam, porque nem ler a palavra eles não liam mais. O que você deixou de fazer que Deus está exigindo de você? O que você abandonou que Deus está dizendo? É hora de você voltar ao primeiro amor. Onde você caiu? O que você está? Onde você está relaxado? Em que área que você tem relaxado? Que você tem deixado? O que você tem passado por cima? Tem sido ingrato? Murmurador? Não tem visto todo o bem que o Senhor tem feito por você? Deus está te chamando uma volta. Como é que você começou? Qual o seu nível de entrega? Como é que está hoje? No que você tem pensado? Onde está a sua cabeça? Onde está seu coração? Quais têm sido as suas escolhas? Com que você tem se envolvido? Mas tão logo voltavam a ter paz de novo. Faziam o que o Senhor reprova. Será que você se enquadra aí? Será que você só busca a Deus quando você está em apuros? Será que você só aparece na igreja quando a vaca foi para o brejo? Será que basta você ter uma vitória e estar em paz? Você continua vivendo a sua vida sem um compromisso, não tem um lugar para chamar de lá, não se firma, procura defeito em tudo. Eu não sei. Dê uma olhada na sua vida. Que tipo de fé você tem vivido? Será que você não é aquela pessoa que até hoje não tem buscado uma renovação mental? Talvez está tanto tempo na igreja e a mente não foi renovada. Facilmente sai reclamação. Sai, eu vou desistir, eu não estou aguentando. Talvez até culpa a Deus. Culpa a Deus disso, culpa a Deus daquilo. Não, eu li para você. Deus não foi culpado. O próprio povo está deixando bem claro. Nós fizemos escolhas contrárias. Nós deixamos o Senhor. Nós fomos infiéis, porque o Senhor sempre foi fiel. Nós temos sido volúveis, oscilantes, inconstantes. Nós é que não crescemos no Senhor. Nós que não nos comprometemos com o Senhor. E o Senhor está chamando a um comprometimento sério, a uma seriedade, a maturidade. Chega.
E eu não sei porque que a minha vida não muda. Eu li para você aqui. Não muda porque talvez até hoje não fez o que você sabe que tem que fazer. Não buscou uma renovação mental. Não deixou o passado. Não se comprometeu seriamente com Deus. Acha difícil efetuar as mudanças que são necessárias. Vive oscilando. Não buscou ainda construir um relacionamento sério. Eles disseram, nós vamos fazer um acordo por escrito, que agora as coisas vão ser diferentes, nós vamos fazer tudo que nós não estávamos fazendo. Leia o capítulo 10 e você vai ver tudo que nós não estávamos fazendo. Nós vamos priorizar o Senhor, nós vamos dar prioridade a Ele, nós vamos fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, nós vamos dar a Ele o que Ele tem exigido de nós. Está lá. Eu vou pagar o preço no Senhor. Nós vamos pagar o preço no Senhor. É o que nós vamos fazer. Deus está te chamando. Deus está chamando hoje para uma volta. Uma volta. É se estabelecer no Senhor. É conhecer o Senhor de verdade. É construir um relacionamento sério com Ele. É começar a fazer o que você ainda não fez. Ou talvez deixou de fazer. Em nome de Jesus. Eu quero que você fale com Deus, porque assim, eu tenho certeza, eu não errei na mensagem. Eu estou pregando a mensagem certa. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando uma volta. Para você ir para um outro nível, tem que haver uma volta. Lá, onde você começou a se distrair, onde caiu? Quantas vezes eu vejo pessoas que querem mudar. Elas dizem, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida gloriosa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas até hoje, elas mentem. Elas são volúveis, inconstantes. Elas andam com as pessoas erradas. Elas se relacionam com pessoas que têm sido um atraso na vida. Elas não dão prioridade a Deus. Elas não são nem dizimistas, nem ofertantes. Elas não se comprometem com a obra de Deus, elas nem priorizam a Deus. São desonestas nos negócios, não são verdadeiras nos negócios. Têm uma vida irregular, estão da fornicação. Vêm à igreja, têm um relacionamento, conhece a palavra, sabe o que diz a palavra, mas continuam praticando sexo fora do casamento. Flertando com o pecado. E aí perguntam por que a minha vida não vai, por que está travado, por que isso e aquilo, porque você ainda não é 100% do Senhor, porque você ainda não assumiu um relacionamento sério com Ele. Ou talvez um dia assumiu, mas caiu em algum lugar e deixou de praticar as obras do início. Dá uma olhada, o que Deus está exigindo de você para te levar para um outro nível. Esse é o ano da bondade do Senhor. É o ano da bondade do Senhor, e Ele quer fazer, Ele quer agir, Ele quer fazer coisas lindas por nós. Mas a verdade é que Ele não tem podido fazer na vida de algumas pessoas. Elas cobram de Deus. Tem gente que cobra de Deus, mas não são excelentes no trabalho, não são comprometidas. Não são comprometidas com Deus, não são comprometidas no trabalho, não estão representando bem a Cristo. Mas tão logo voltavam a ter paz,
de novo faziam o que o Senhor reprova. Alguns têm que voltar, vai lá pegar uns ramos, umas coisas, montar uma tenda e voltar a morar em tendas, sabe? Voltar lá naquele tempo em que você não sabia nem o que você ia fazer da sua vida. E Deus tirou de tantas situações, mostrar, passar, sabe? Como um filme. E na sua cabeça, tudo que Deus fez por você, você ser grato e se arrepender igual esse povo aqui, ouvindo a palavra, descobrindo coisas que estavam lá na palavra, eles não estavam fazendo, se humilharam, se arrependeram, ouvindo a palavra e se arrependendo, e fazendo aliança com Deus, e tomando decisões. Deus está nos chamando. Ele falou ontem conosco, Ele está falando hoje. E acredite, eu estava me preparando para a palavra, e quando o Senhor me deu essa palavra, às vezes você, é uma leitura longa isso, e você pensa, ô Senhor, e o Senhor diz, é isso. E eu estou aqui, trazendo uma palavra que desperta a mim, que eu espero que esteja despertando a minha casa, as pessoas que trabalham comigo, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que me assiste pela internet, a uma volta ao primeiro amor. Uma volta à prática das primeiras obras. Meu Deus querido, nesse momento eu oro para que cada um receba essa palavra e se vista dela. E que aqui ainda, nessa reunião, decisões estejam sendo tomadas. Esse acordo, estejam fazendo esse acordo que os israelitas fizeram. Eles disseram, vamos fazer um acordo por escrito. Nós vamos sair daqui prontos para fazer aquilo que nós paramos de fazer, ou que nem sabíamos que tínhamos que fazer. Nós vamos voltar como o Senhor nos ensinou, como o Senhor está nos ensinando. Nós vamos praticar. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Que a venda caia, que a cegueira seja arrancada, que as vestes de pecado sejam arrancadas. Chega de remendar, chega de reutilizar outro e velho em vinho novo. Chega de jogar para frente decisões. Chega de instabilidade. Eu oro, meu Deus, para um despertar. Que o Senhor fale melhor aos corações, porque o Senhor tem o melhor da terra para nós. O Senhor quer dar o melhor para nós. E lendo essas mensagens, esses textos, nós vemos o quanto o Senhor fez pelo seu povo. O Senhor está sempre pronto a fazer pelo seu povo. Somos nós que falhamos. O Senhor nunca falha. A sua fidelidade é eterna. Porque se nós dermos, como está escrito aqui, então logo o povo buscava, parava para buscar o Senhor vinha com a sua bondade. Um pouco que a pessoa se aproxima do Senhor, eu posso ver a sua bondade. Oh, meu Deus, que aconteça um grande despertar em cada pessoa que está aqui, pessoas que me acompanham pela internet, que talvez pararam, deixaram, estão tão infelizes. E estão ouvindo o Senhor dizer, chega de orgulho, de arrogância, se levanta, se posiciona, volta, me busca, renova essa aliança, se levanta na fé, volta ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Veja onde é que você caiu e conserta. Faça um acordo. Faça o que Deus espera de você. Dê a Deus, você tem graça para fazer. A graça do Senhor não é só para perdoar nossos pecados, mas para nos ajudar a fazer tudo que o Senhor nos orienta a fazer. Tudo que é difícil para vivermos longe do pecado, nós temos graça.
Ó Pai, se quiseres ouvir-te, comereis do melhor desta terra. Quando uma pessoa quer e ela está disposta a se submeter ao Senhor, ela desfruta de uma vida bendita, como nós vemos Israel desfrutando. E nós temos desfrutado de uma paz e de uma vida abençoada no Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Que nenhum saia da mesma maneira, mas que um grande despertar esteja acontecendo aqui. Eu te amo. Obrigada por tudo. Fala melhor aos corações, Espírito Santo. Amém. Amém, amém.